Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou pedir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, trago mais uma super dica pra você que tem uma videira, pessoal, num vaso. Independente do tamanho, se você tá fazendo uma muda e pretende esse ano plantá-la no local definitivo, ou, que nem no meu caso, utilizando ela, pessoal, para não perder o material genético, para a gente extrair material para poder fazer as enxertias. Mas, meus amigos, antes de entrarmos nesse conteúdo com essas super dicas, super simples, mas muito importantes, peço a força de vocês. Se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like maneiro, compartilhe os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo cada vez conteúdos mais legais para vocês. Sem mais delongas então, meus amigos, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos algumas mudas de videira, de algumas variedades, que estão em vasos, tá bom, pessoal? Esses são vasos, se eu não me engano, de 6 litros, se não me falha a memória, e tem dois saquinhos ali de 20 por 30 centímetros, tá? Como vimos naquele vídeo, pessoal, que eu mostro para vocês como engordar uma muda, inicialmente a gente faz as mudas nos saquinhos, deixa elas enraizar, depois passa aí para um recipiente maior. Se você desejar manter as suas videiras em vaso, como eu tenho várias frutíferas em vaso aqui, olha, eu tenho pé de café, tenho limão, 2 pés de pêssego, 2 amoreiras e uma amora silvestre ali atrás. É ideal que de tempo em tempo você aumente aí o tamanho dos recipientes em que estão as suas plantas. Além de não esquecer de fazer adubação, fazer calagem, tá? O mesmo procedimento, pessoal, que você faz nas plantas que estão plantadas no solo, você não pode deixar de fazer aqui. Você tem que adubar, você tem que regar, enfim. Mas aqui, pessoal, se você pretende manter suas plantas em vasos, é ideal que de tempo em tempo você remova elas do vaso que elas estão e passem para um vaso maior, que tenha mais espaço, para que o sistema radicular delas possa se desenvolver e assim nutrir a planta e ela se desenvolver saudável. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou manter essas plantas aqui mais um tempo no vaso, porque para mim elas servem como um banco genético, vamos assim dizer. E aqui, pessoal, tem algumas variedades que eu deixo os galhos crescer, corto esses galhos e aí eu tenho material para poder fazer enxertia. Lembra que em um dos vídeos, pessoal, do passado, eu falei para vocês, pô, e se eu ganho aqui uma estaca, né, de uma videira ou até de outras frutíferas e não sei, né, não tenho um porta-enxerto para poder estar fazendo uma muda enxertada. O que que eu faço? Vou perder esse material que eu ganhei? Não, você pode fazer um enraizamento, né? Se for uma variedade, uma frutífera que enraize bem, a videira é um caso, tá? Que você pega uma estaca, um pedaço de um galho, cega as gemas de baixo, coloca ali e vai tomando os devidos cuidados que ela vai enraizar, ela vai brotar e vai se transformar numa nova planta, como é o caso. Aqui, pessoal, então, eu tenho as variedades Venus, tá? Eu tenho 2 mudas aqui da Venus, só que elas estão bem pequenas porque é o primeiro ano delas. Tá? Então a gente vai mostrar fazendo a poda delas para que elas se rejuvenesçam e elas possam crescer e nos fornecer material, quem sabe, tá, pessoal, em dezembro para a gente fazer enxertia verde. Se não, a gente tem aí no inverno do ano que vem. A gente tem Isis, tá? Todas essas uvas de mesa muito boas. Aqui a gente tem Moscatel Itálica, tá? Ela já deu uma boa crescidinha, mas a gente vai rebaixar ela para ela renovar. Aqui eu tenho 2 porta-enxertos, tá, pessoal? Tem um 766 aqui, um 766 aqui, que eu já até fiz a poda, ela já tá brotando, tá? Esse aqui, pessoal, foi um que eu trouxe num vídeo para vocês ensinando como fazer uma boa muda de videira. Ela cresceu bem, só que eu porventura acabei não amarrando como fiz ali, que é o correto, tá? Com um bambuzinho, como todas estão, e ela com o vento acabou quebrando. Mas ela tornou a brotar e cresceu muito bem, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos a Vitória, uma variedade de uva muito desejada pelas pessoas, mas uma variedade aí sensível, que requer alguns cuidados, senão você vai acabar tendo mais tristeza do que alegria com ela, tá bom? Então, pessoal, se vocês têm uma videira num vaso, tá? A primeira coisa que vocês fazem é julgar se não é a hora de você trocar o vaso e colocar ele num vaso maior. Quando você faz essa mudança, preferencialmente na época do inverno, tá? Antes dela começar a brotar ou quando ela começar a dar sinal de broto, tá? Então você vai, compra um vaso maior, prepara o fundo, tira ele do vaso antigo, passa para o vaso novo, completa com terra, coloca uma cobertura morta por cima e vai fazendo ali as regas, tá bom? Aí uma dica, tá, pessoal, para vocês. Pô, Diego, eu vou manter ela no vaso,
porque eu não vou plantar ela ainda agora, eu vou plantar ela só mais pra frente. Tá? Vocês também podem fazer, ou fazer o plantio de uma muda que esteja no vaso, você pode plantar ela agora no inverno, ou você pode fazer a poda, como a gente vai fazer agora, e vir, pessoal, a plantar ela quando ela estiver já na sua fase vegetativa. Lá para meados, tá bom, pessoal, de novembro, que é uma época que já está bem quente, já está chovendo, é uma época bacana para você fazer plantio das suas mudas no local definitivo. Beleza, pessoal? Então aqui é um trabalho bem simples, tá? Independente aí se você vai manter ela no vaso ou se você vai utilizá-la para remover material genético, para estar fazendo enxertias, a lógica é mais ou menos a mesma. Vamos começar pelos porta-enxertos, tá? Eu já até fiz uma aqui, tá, pessoal? E eu cortei ela aqui, ela estava aqui em cima, tá? Eu abaixei ela aqui porque essa gema estava querendo despertar. Então eu cortei ela aqui para estimular essa gema a brotar. Se porventura outras gemas vierem aqui atrás, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas brotações, arranco com o dedo e deixo só uma desenvolver. Aqui, pessoal, é a mesma lógica. Eu preciso sempre abaixar a planta. Por quê? Como nós vimos naquele vídeo, pessoal, que fala o porquê e quando a gente deve fazer as podas, lembrem, há, pessoal, uma característica nas plantas, e na videira não é diferente, na videira isso é muito claro, que é a chamada dominância apical. Tá? A planta ela sempre vai querer brotar na ponta primeiro. Então, se você sempre deixa a sua planta brotar na ponteira, né, nas partes mais altas, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e ela não para de crescer nunca. Chega uma hora que você não consegue mais controlar ela. Por isso a prática da poda ela é importante. E se você deixar ela sempre brotando na ponteira, pessoal, ela vai começando a crescer muito, ela vai ficando muito grande, a planta vai dar predominância para o desenvolvimento de galhos e de folhas, e você vai ter uma produção muito pequena. Tá? E você vai ter dor de cabeça para fazer essa planta recuar novamente. Tá? Então a gente sempre faz a poda, pessoal, primeiro para organizar a planta, para deixá-la num tamanho controlado e planejado, e conforme o seu sistema de sustentação e de condução da planta, e para você ter uma boa produção. Nesse caso aqui, pessoal, como é porta-enxerto, a gente vai procurar uma gema bem inchada. E ela tem uma gema bem inchada aqui, ó. Então a gente vai cortar ela aqui. Prontinho. Simples assim. Então, pessoal, feito esse corte, tá? A gente vai fazer a mesma lógica para as outras mudas que a gente tem, tá? Então, você vai baixar ela, pessoal, o máximo que você puder, procurando as gemas, tá, que estejam bem inchadinhas, independente se porta-enxerto ou não. Aí vai uma dica, pessoal, muito bacana, muito importante para vocês. Se você for numa loja aí que vende, né, produtos agropecuários, vende muda, né, uma flora da vida. Aí às vezes você chega lá e você vê lá uma linda muda de videira num saquinho, né, como este, ou num balde como esse. Tá? Aí você olha lá, você vê, nossa, que muda bonita, né? Às vezes ela tá sem folhas porque é período de inverno, ou mesmo que ela esteja com folhas, você vê ela ali, é da variedade que te agrada, tá um valor legal, você fala, pô, legal, vou comprar. Uma dica para vocês, pessoal. Às vezes você olha mais para a parte aérea, vê que ela tá grande, bonita, vê que tá com folha, mas a dica é sempre olhar, pessoal, onde foi feito o enxerto, tá? Vamos supondo que tenha sido feito o enxerto aqui. Tá? Só supondo, beleza? Então vamos supor que o enxerto foi feito aqui, ela brotou, foi embora. O que eles fazem? Quando essa muda não é vendida ao longo do ano, ele faz essa mesma coisa. Ele vem lá na flora, poda aqui embaixo, deixa ela brotar de novo. A dica que eu dou para vocês é, primeiro, procure o local do enxerto. Depois vem seguindo o galho de baixo para cima. Vem seguindo o galho. Se você vê uma situação como essa aqui, ó, significa que essa muda ela já foi podada e ela brotou de novo. Muito provavelmente, pessoal, isso é uma muda de refúgio. É uma muda que está antiga já ali no viveiro, que ela tem mais de um ano que ela está ali. E muitas vezes o sistema radicular dela está todo embolado ali e a hora que você for plantar, ela vai dar uma baita de uma dor de cabeça para brotar. Tá? Então, pessoal, observem esse detalhe que vocês conseguem identificar se essa é uma muda velha. Se vocês não verem essa situação, vocês só verem o calo ali onde foi feito o enxerto, veio o broto, tá? E ela tá brotada, tá grande, tá bonita.
significa que é uma muda nova, você pode levar com tranquilidade, que você não vai ter problema nenhum, tá bom? Agora, se você vê uma situação, né, tem um enxerto, subiu um galho de broto, foi podada para brotar de novo, essa é muito provavelmente uma muda velha que está aí um bom tempo parada, que ou ninguém quis, ou ninguém teve interesse, ou foi ficando para trás, o pessoal não soube fazer rotatividade do estoque de muda, e ela é uma muda velha, muito provavelmente ela não vai se desenvolver adequadamente quando você for plantar no local definitivo. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer essa mesma lógica com todas as nossas plantas. Você tendo então uma videira no vaso, a lógica é sempre essa, tá? Por exemplo, nós temos aqui a nossa Vitória. Eu tenho uma gema dela aqui, tá? Eu tenho uma gema dela aqui, e eu tenho uma gema dela aqui. Eu vou cortar ela aqui, tá, pessoal? Prontinho. Para que brote, deixa eu dar uma apertadinha aqui, pronto. Para que brote essa gema ou essa gema, ela volte a se desenvolver e eu tenha mais material. E isso aqui, pessoal, que eu cortei, vai ser um bom material para a gente fazer enxertia. Principalmente até aqui, ó. Daqui para cima não é tão interessante que ela tá muito fininha. Mas aqui, ó, dá para fazer pelo menos aí uns 2 enxertos da variedade Vitória, fazendo enxerto com 2 gemas. Maravilha, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Se vocês têm, então, uma videira num vaso, tá? Ou um saquinho de muda, você não vai plantar agora, está no período de inverno, você pode fazer a poda dela, tá? Agora, se você for plantar ela já agora no inverno, não é necessário. Você pega ela do tamanho que ela está, faz um toalete nela, deixando somente os galhos principais, tá? Deixando somente um ramo assim, ó. Que às vezes tem um galho para cá, um galho para cá, um galho para cá. Você corta, faz a poda, deixa somente um galho principal para que ele emita a brotação a partir de um único ponto. Maravilha, meus amigos? E aí você vai, prepara a sua cova, como a gente já mostrou aqui no meu sítio em casa, faz o plantio dela, rega bem e deixa ela brotar daqui a alguns dias. Se não for fazer a troca de vaso, faça a poda, troque ela de vaso, né, fazendo todo ali o preparo da terra, adubação, deixa ela brotar naturalmente e aí você vai ter ela renovada num novo vaso e ela pode até vir a produzir nesse ano aí que você fizer essa troca de vaso. Beleza, pessoal? Então essas são as situações que você encontra aí na questão de poda, né, das mudas que você pode ter de videira, tá? No meu caso, eu só renovo elas aqui para eu poder ter o material genético para poder fazer as minhas enxertias. Terminada então, pessoal, a poda delas, então temos aqui a Vitória, temos os 2 766 aqui, que a gente pode fazer enxertos, que a gente pode, né, deixar de se desenvolver, passar para uma pessoa aí que queira um porta-enxerto para poder fazer suas enxertias. A gente tem aqui a Moscatel, também já podada, as 2 Vênus aqui também. Eu deixei ali pro fundo, tava ficando meio tumultuado aqui. Feito então, pessoal, podou. Tá? Vai ficar mesmo num vaso, você decidiu, vai ficar no vaso, vai ficar no saquinho, né? Até você plantar no local definitivo, até você passar para outro vaso, né? Vocês vão regar e muito bem. Porque agora, pessoal, que ela foi podada, ela precisa de bastante água para poder se desenvolver, tá? Então vocês podem molhar ela bem e depois voltar elas para o local delas. Maravilha, meus amigos? Espero que tenha curtido essa dica. Qualquer coisa, só manda ver lá no campo dos comentários. Mande dúvidas, mande sugestões, vamos interagindo bastante, que assim posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Forte abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do meu sítio em casa.